E aí, já vai tudo certo? Estão bonzinhos? A partir desse vídeo, vamos dando início então aos nossos estudos de informática do sistema operacional Windows 11, o sistema operacional mais novo da Microsoft, e que já vem aparecendo um pouco também em concurso público, e alguns editais já vem aparecendo então esse sistema operacional, ok? Vamos utilizar aqui nessa aula a nossa apostilazinha, né? Vou usar ela como um cronograma, né, uma ordem para a gente seguir os conteúdos. Então eu vou comentar a apostila, que está disponível para vocês no material de apoio. Aqui no início eu dei uma introdução, que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, né, de uma forma geral do que é um sistema operacional, os tipos de sistemas operacionais, né. Vale salientar aqui que o sistema operacional, então, Windows 11, ele é um sistema multitarefa, então a gente consegue fazer, não só o Windows 11, o 10 já era assim, sistemas operacionais Linux são assim, são multitarefas, significa então que eles conseguem fazer várias tarefas simultaneamente. A gente vai ver uma atualização que teve no Windows 11 em relação a isso, bem interessante. Por exemplo, aqui, né, por exemplo, tu pode estar com o Word aberto, escutando uma música, alguma coisa, tu pode, né, tu deixa o Word aberto, o navegador. Cada tarefa é cada software, né, daí tem os processos, que é o que está atrás dessa tarefa. Por exemplo, tu está com uma tarefa aberta aí, que é esse vídeo. Né? Uma tarefa é esse vídeo, seja se tu esteja no celular, os smartphones também são multitarefas hoje, o Android, o iOS. Tu está com o navegador aberto aí assistindo esse vídeo, e tu está, por exemplo, com o Word aberto fazendo tuas anotações. Tem duas tarefas, o Word e o vídeo, o navegador. E tem os processos que estão por trás. No Word tem um processo que vai captar qual tecla, por exemplo, tu está teclando. Isso é um processo. No vídeo, tem o processo por trás do áudio, né? Para te me escutar, processo da imagem também, né? Então, o processo é algo que está por trás, que tu não tem necessariamente uma visão, né? Por exemplo, no Word, o processo de teclado ali, tu tá só teclando, né? Mas tu não tá vendo o que está por trás acontecendo para tu teclar e aquela letra aparecer na tela. Isso é um processo. E isso não é tão visível para o usuário, simplesmente acontece, né? Sistema operacional também, o Windows ele é preemptivo, tá? Isso significa o quê? Que ele interrompe temporariamente uma tarefa em detrimento a outra. Ou seja, às vezes acontece da gente estar mexendo num programinha e ele trava. O que aconteceu? Aconteceu que aconteceu alguma outra coisa no sistema operacional, que o sistema operacional está indo lá resolver aquele probleminha para depois voltar no software. Tá? Por exemplo, novamente para o exemplo do áudio do vídeo, né? Tu está escutando essa aula aqui, está assistindo essa aula e tu está com o Word aberto. A cada momento que tu tecla uma teclinha no Word, ele vai interromper temporariamente esses processos do áudio e do vídeo aqui da tua aula para atender o teclado. Só que é tão rápido que tu não percebe, né? Porque o vídeo não trava, né? Geralmente, né, com um computador com boas condições, isso acontece tranquilamente, sem travar o áudio, sem travar o vídeo. Quando tiver algum problema mais grave, tu está utilizando o teclado e der algum problema, o que vai acontecer? O Windows ele vai dar uma travadinha no Word, no vídeo, ali vai tentar resolver esse problema para depois voltar à tarefa que tu estava executando, tá? Geralmente esse tipo de coisa são prioridades, né, que se chama. Então o teclado é uma prioridade. Porque se tu está teclando é porque o usuário quer isso, quer fazer isso agora. Outra prioridade é o que está aberto na tela, né? São prioridades que se chamam isso, tá? Então, o Windows 11 temos algumas versões, né? O Home, o Pro, Pro for Education, Pro for Workstations, Enterprise Education e o 11 Mixed Reality, né? Ele começa do mais simples até o mais específico, mais completo, né? Ou seja, quanto mais vai baixando, mais recursos o Windows 11. Por exemplo, no Windows Home 11 Home, ele não é equipado, por exemplo, com área de trabalho remota, que é um software que tu utiliza para acessar outro computador remotamente. Isso já é uma coisa que está lá na versão Enterprise, nas versões mais empresariais, tá? Então, conforme mais vai indo, mais coisas vai tendo nele. A tela de boas-vindas do Windows 11, né, normal, como qualquer outro sistema operacional, tem a telinha, a gente consegue configurar uma senha, um PIN, alguma forma de entrada, né?
Essa aqui são os ícones que estão disponíveis, então, bem no cantinho da tela de boas-vindas, ó. Ela vai ter uns íconezinhos. E aí eu coloquei na apostila de vocês aqui o que significa cada ícone. E a tela é exibida logo no início do computador. Quando o computador é ligado, nas configurações é possível selecionar uma senha e uma imagem. Que vejo que está sem fotinho, né? O usuário pode configurar uma senha, uma imagem. A conta ela pode ser local, ou hoje o Windows 10 já era assim, o 11 também seguiu a mesma tendência de ser mais conectado, né? Então tu cria uma conta na Microsoft, né? E aí com e-mail e uma senha tu consegue utilizar essa conta, tu consegue utilizar serviços em nuvem, né? O OneDrive é um recurso que a gente vai ver mais adiante também para te salvar arquivos na internet, usar recursos na internet, né? Fica mais conectado. Temos a área de trabalho. A área de trabalho é a próxima tela a ser exibida após o logon, né? O logon, log-on, é o ato de entrar no sistema. Depois tem o log-off. Eu vou tentar escrever que eu estou com o mouse aqui, né? Mas ele termina assim, ó. Off. Tá? Log-on, logon, é o ato de logar, de entrar em um sistema. Log-off, ou log-off, né? Daí não tem esse on, é o off no final. É o ato de sair desse sistema, de sair dessa conta e tal. Então temos a área de trabalho, que é possível então criar atalhos, criar pastas e tal, é onde tu vai reunir teus principais recursos que tu utiliza com mais frequência, né? O menu de contexto, clicando com o botão direito do mouse. O menu de contexto é este aqui. Clica com o botão direito do mouse e aí vai aparecer alguns recursos. E é bem curioso essa atualização, que a gente tem um menuzinho bonito, né? Temos a opção de exibir, como tu vai exibir os ícones, como tu vai exibir o que está presente aqui na área de trabalho. Formas de classificação, atualizar, né, se tu quer atualizar a área de trabalho para salvar algum ícone, alguma coisinha assim. Novo, daí o que é padrão aqui, que deve estar na apostila, é isso aqui, ó, pasta, atalho, imagem, bitmap, pasta compactada. As demais, né, conforme tu vai instalando coisas no computador, vai aparecendo mais recursos aqui. Por isso que eu tenho um Corel, eu tenho uma coisa ali, porque eu tenho esses itens na minha configuração aqui no meu computador. Configurações de exibição, personalizar, abrir no terminal, que é o prompt de comandos, o PowerShell, a gente vai ver mais adiante também. E o mais curioso dessa atualização, ó, mostrar mais opções. Quando a gente clica aqui, abre o menu antigo do Windows 10, né? Onde a gente tem as mesmas coisas, exibir, classificar, atualizar, novo, configurações de exibição e personalizar, tá? Mais opções, daí eu botei tudo especificadinho aqui na nossa apostila. Os últimos dois itens, né, configurações de exibição e personalizar, eles vão levar respectivamente para sistema e personalização, que estão disponíveis nas configurações, que a gente vai ver mais adiante também. Temos a barra de tarefas, que é um outro recurso também diferente, atualizado, que os ícones estão posicionados aqui ao meio, né? Lembra um pouco o sistema operacional da Apple, né? Do Mac lá, do MacBook e tal, que está centralizado aqui no meio. Algumas versões de Linux também está assim. De uma forma geral, o Windows 11 as configurações também se assemelham. Se tu usa smartphone, vai ver que está meio parecido com o Android, com o iOS também, as formas de selecionar as configurações. A gente tem primeiramente o Widgets, o primeiro ícone mais à esquerda, depois o menu iniciar, já fica aqui no meio, né? Pesquisar, a barra de pesquisa, a barrinha de pesquisa. O item número 4, áreas de trabalho. Essa áreas de trabalho é o botão, eu esqueci de botar aqui, é visão de tarefas. A gente vai ver mais especificamente sobre o botão visão de tarefas mais adiante. Foi um recurso incluído no Windows 10 e continuou aqui no Windows 11, só que ele mudou algumas coisinhas, mudou o ícone, que ícone é muito importante para a tua prova, tu saber o que significa tal ícone, né? Então, por isso que eu faço essa numeraçãozinha, essa barrinha aqui, que é para te ver exatamente o ícone, tá? Que é muito importante isso. O item número 5, a gente tem, então, o chat. O item número 6, explorador de arquivos. O item número 7, o Edge. Microsoft Store, Windows número 8, e o item número 9, notificações, que daí é o mais no cantinho aqui, na área de notificações, como sempre foi aqui, ó, bem no cantinho, aqui do ladinho da minha cabeça. A área de notificação, que é aquela mais no canto, no lado direito, é onde você encontrar as notificações de aplicativos. Tem o calendário, tem as notificações de aplicativos, data e hora. O menu iniciar ele está no meio.
né? Seguiu o menu iniciar, porque tem algumas atualizações, teve lá, por exemplo, do Windows 7 para o 8, que foi retirado o menu iniciar, né? Nesse caso do 10 para o 11. Seguiu com o menu iniciar, porque na tentativa de tirar, o pessoal não curtiu, não deu bem certo, né? Mas ele está renovado, ele está diferente. Temos o menu iniciar, temos os recursos que já conhecemos já de outras versões de sistema operacional do Windows. Suspender, desligar e reiniciar. Suspender é quando o computador vai ser desligado algumas peças, algumas partes do computador, mas ele vai continuar ligado. Então, se eu suspender nesse momento com esse PDF aberto, com o que eu tiver aberto, eu vou suspender. Quando eu ligar ele novamente, ele vai continuar de onde parou, tá? Ele não vai fechar isso que está aberto. Então, hardware menos essencial, ele vai desligar para economizar energia. E aí vai deixar só o que é essencial para armazenar aquilo que está aberto. A memória, um pouquinho do processador para ficar mantendo ligado, né? Esse tipo de coisa. O que não é essencial para esses recursos, ele desliga e economiza energia. A tela, por exemplo, a tela é uma das coisas que mais gasta energia em um computador. Desliga a tela, desliga alguns hardwares. Menu iniciar, então, aqui, que o meu já está diferente, né? Ele vai se modificando conforme ele vai aparecendo. Temos aqui os itens fixados. E aí clicamos aqui em todos os aplicativos e vai aparecer uma lista em ordem alfabética. Ó. Todos os recursozinhos disponíveis do computador em ordem alfabética, tá? Ele vai aparecer aqui no cantinho a conta do usuário e aqui o botão desligar, que o meu está com esse amarelinho aqui porque ele já tem uma atualização. Trocar o usuário, selecionamos então o botão na barra de tarefas e alterar e sair, né? Aqui, ó, tem isso aqui, e aí vai aparecer sair. Daí tu pode trocar o usuário, pode ter mais de uma conta no mesmo computador. A gente vai ver os tipos de contas mais adiante, elas podem ser conta padrão ou conta de administrador. O atalho Ctrl Alt Delete, ele vai exibir esse menuzinho aqui. O Ctrl Alt Delete, em algumas versões passadas do Windows, ele abria o gerenciador de tarefas, né? Agora ele vai abrir essa janelinha aqui com algumas opções, bloquear a tela, trocar o usuário, né? Se tiver mais de um usuário também há duas formas, por este atalho Ctrl Alt Delete, né? Ou pelo menu iniciar, como a gente viu anteriormente. Pode sair dessa conta, né? No caso, tu vai apenas sair da conta, tu não vai entrar em uma outra conta, em outro usuário. E o próprio gerenciador de tarefas. Para te entrar diretamente para o gerenciador de tarefas, que a gente também vai ver mais adiante, sem passar por essa tela preta, é o Ctrl Shift ESC, tá? O recurso executar, atalho de teclado Windows R. Esse utilitário permite então abrir aplicativos, pastas, recursos online ou documentos através de uma linha de comandos simples. No Windows 11, no caso, né, aqui, você pode abrir ou executar simplesmente digitando seu nome no campo de pesquisa do menu iniciar, né? Ou seja, executar, ele vai aparecer ali o Excel, né? O executar, ó. E o executar ali, ele vai abrir essa janelinha. Um dos recursos, por exemplo, tu pode digitar um código ali, por exemplo, o CMD é o código para prompt de comandos. Tu clica e ele vai abrir então o prompt de comandos do Windows 11. As configurações que estão disponíveis, então, ali no menu iniciar. A gente ainda tem aqui no Windows 11, da mesma forma que no Windows 10, que está presente o painel de controles. Painel de controle, né, no singular. Mas tem as configurações. E no Windows 10 tinha alguns recursos que a gente clicava no item do painel de controle e o Windows direcionava para as configurações. Aqui acontece um pouco mais, tinha recursos que tu conseguia configurar no painel de controle no Windows 10, que agora eles estão configurando e mandando direto para as configurações, que estão substituindo, né? Eles querem que o usuário largue de mão o painel de controle e utilize mais esses recursos das configurações. Está acessível, então, através do menu iniciar, e o meu já sumiu aqui. Aqui, ó, configurações, tá? Como é que funciona a apostila, tá? Como é que é essas configurações e como é que funciona a apostila para vocês se acharem no momento dos estudos. A gente tem essas configurações e à esquerda tem as opções, as guias, né, as seções. Temos a seção Sistema, Bluetooth, Dispositivos, Rede, Internet, Personalização e a gente vai ver os principais aqui. O primeiro é o Sistema, tá? Aqui, ó.
E cada seção eu deixei na apostila em amarelinho. E tu pode conferir também bem no topo da tela o caminho, ó, sistema, opção de tela, tá? Depois a gente vai ver outra opção. Então a gente vai começar por aqui com sistema, opção de tela, ó, sistema, e aqui as configurações relativas a sistema, opção de tela, onde a gente tem configurações para a tela, o tamanho da tela, o brilho da tela, luz noturna, várias telas, que é o que eu estou fazendo aqui, várias telas, né? Eu tenho um notebook aqui embaixo que vocês não estão enxergando, e tem essa TV, então eu tenho duas telas, né? A minha tela do computador e a minha tela do monitor onde vocês estão vendo. Nesse caso eu estou duplicando, né? Então o que eu estou vendo aqui é o mesmo que está passando. Tem um caso de estender, tem outras opções também para outras telas. Então em configurações para telas aqui, depois a gente tem configurações para som, eu acho que é o que está aqui, né? Configurações para som, que daí é mais em questão de hardware do som, no meu caso, alto-falante, o Samsung, o que tiver conectado, né? Se tu tiver algum hardware, algum periférico conectado. Volume do som, as entradas para se for utilizar um microfone, o mixer de volume, né? Vai clicar em mixer. Isso funciona geralmente quando tu tem mais de um recurso, mais de um hardware, uma coisa conectado, tá? Esse tipo de coisa não cai muito em concurso, tá? Eu botei apenas aqui para ficar registrado, mas esse tipo de coisa tem alguns itens que eu vou dar mais foco assim aqui na aula, que é o que é mais recorrente em concurso público. Depois temos as notificações aqui, ó, ainda dentro da parte de sistema, notificações. E vocês perceberam que está lembrando bem essas configurações de smartphone, eles estão se adaptando mais, porque hoje em dia o smartphone é muito utilizado, né? Então o computador está tentando se adaptar a isso, ficar mais visual, mais semelhante para o usuário, e até por questão de compatibilidade, né? Temos então as notificações, que é para configurar o que fica aqui no cantinho, ó, na área de notificações do sistema operacional. Então tem as notificações, estão ativadas, quer dizer que tu vai receber notificações. Não incomodar é como se fosse o não perturbe, né? Tu vai dar exceções para algumas notificações e outras não vai te incomodar, né? O não perturbe é um recurso do Android, né? Ativar não incomodar automaticamente, definir as notificações. Foco é quando tu quer focar em alguma coisa, né? Eu estou trabalhando, eu estou estudando. Estou estudando para o concurso público para ganhar a prova. Estou usando o notebook, só que eu não quero essas notificações chatas aqui, eu quero foco. Então tu configura quais notificações vão aparecer para ti, quais são mais importantes, quais são prioridades e quais não são. Daí tu garante um foco no que tu está fazendo ali no teu computador. E as notificações de aplicativos. Daí vai aparecer aqui os aplicativos instalados no computador. E aqui do lado, esse botãozinho de ativado ou desativado. O usuário pode ativar ou desativar essas notificações aqui, né? Ainda dentro de sistema temos as notificações, o foco mais uma vez aqui, né? Que é a mesma configuração, reduza, ó. As sessões de foco ajudam você a realizar mais, reduzindo distrações. Quando você iniciar uma sessão, essas configurações serão aplicadas por um período de tempo definido. E aí tu consegue definir esse tempo desse foco. Depois do foco, né, que a gente já viu aqui, é importante que eu tirei, a apostila está bem ilustrada, né, que eu tirei bastante print, e é importante que tu leia o que está nesses print, principalmente esse conceito, porque tem muita banca que pega exatamente esse tipo de conceito. Então tu vai ver aqui, ó, tem alguns que ele dá um conceito em cima. Aqui não apareceu, mas a gente vai ver em outras configurações que aqui ele deu o conceito do foco, né? O que é o foco? Tem outras configurações que vai aparecer um conceito aqui. Muitas bancas cobram isso aqui que está em cima. É um item bem interessante, então, para vocês lerem. Agora, a opção de sistema, seção de sistema, opção de bateria, energia e bateria. Claro que isso aqui é para notebooks, né? Se tu está utilizando um desktop, provavelmente ele vai exibir recursos relativos ao desktop, mas tem algumas bancas que cobram relativo a notebooks, tá? Se é um notebook, vai aparecer aqui a porcentagem da bateria, né? Porque as baterias estão exibidas, são disponíveis apenas em modelos notebooks. Já teve uma banca, uma vez, eu não lembro qual, um concurso, que ela colocou o ícone de bateria na alternativa, colocou essa alternativa como correta,
Só que no enunciado da questão ela falou que o computador era modelo desktop. Aí não faria sentido, eu ajudei com o recurso os alunos, e a gente anulou essa questão, porque modelo desktop é esse computador de mesa com gabinete e tal, né? Ele não tem bateria, então não fazia sentido, a gente conseguiu anular essa questão. Então é bem interessante isso aí, tá? Suspensão, os desktops eles também possuem a suspensão, né? Tela e suspensão e tal, desligar a tela automaticamente, isso aqui é configurado aqui. Modo de energia, consumo e bateria. Nesse item mais específico a gente não vai entrar muito a fundo, porque isso não é, essa parte de bateria e tal, de modelo notebook, não é tão recorrente em provas assim. Essa banca foi uma exceção. Depois a gente tem armazenamento, depois as baterias. E o que é mais importante aqui que eu dei destaque é o sensor de armazenamento. Onde é que está o conceito aqui? Eu acho que eles não colocaram no caso, eu vou falar então. Sensor de armazenamento. Ah, está aqui, ó. Acho que está na apostila também. Vou circular para vocês lerem, ó. Vão circulando também esses conceitos para vocês lerem isso aqui, né, e estudarem e revisar. O sensor de armazenamento é executado quando há pouco espaço em disco, né? Limpamos espaço suficiente para ajudar o sistema a ter o melhor desempenho. Ou seja, recursos poucos utilizados, né? O teu computador está com a memória quase cheia. Tu precisa de mais espaço no computador para o sistema operacional trabalhar. Se o sensor de armazenamento estiver ativado, ele vai fazer uma limpeza no computador. Ele vai verificar arquivos pouco utilizados, vai limpar o computador e vai tentar achar mais espaço de armazenamento, tá? Isso aqui pode deixar ativado ou tu pode executar. Ah, eu quero executar ele agora, ele vai fazer uma verificação e vai te sugerir o que tu deve limpar. Coisas, por exemplo, coisas que estão na pasta de downloads que tu não abre há mais tempo. Coisas que estão na lixeira. A lixeira, que a gente vai ver mais adiante, ela também ocupa espaço, porque a lixeira é um local, é o meio termo entre o arquivo estar no computador e o arquivo ser excluído definitivamente. Então ela é um meio termo, ela está no meinho ali, e ela ocupa espaço também no computador. É aquele tipo de arquivo que tu manda para a lixeira, e se tu se arrepender, tu vai lá e busca aquele arquivo de novo, né? Ele não vai estar excluído definitivamente, então ele ocupa um espaço. Itens que estão há muito tempo na lixeira, é recomendado que tu limpe, porque se ele está há muito tempo lá é porque tu não vai utilizar, né? Então, a gente recomenda que tire aqui. Esse é o conceito do sensor de armazenamento, que pode ser configurado, então, aqui. No sistema, a gente ainda tem compartilhamento por proximidade. Aí, claro, né, tem uma questão de compatibilidade. Outros computadores têm que estar utilizando o Windows e tal. Né? Aqui, por padrão, desativado, pode somente meus dispositivos, todos por proximidade. Compartilhar arquivos, fotos e links de dispositivos Windows, com dispositivos Windows próximo. Então, eles se conectam por proximidade, sistemas iguais. Tem que ser o Windows, não necessariamente tem que ser outro Windows 11, tá? Tem que ser o Windows. Compatíveis com esse recurso. Multitarefas. O multitarefas, a gente falou lá no início o conceito de multitarefas, né? Que é utilizar diversas coisas simultaneamente, né? Eu estou com duas tarefas abertas. A configuração e o Edge aqui, o navegador com o PDF com a nossa apostilazinha aberta. Temos duas tarefas aqui. Então, aqui está configurado, então. Um recurso bem interessante, que a gente vai ver mais na parte do explorador de arquivos, de multitarefas, é isso aqui. Ó. A gente posiciona, temos três ícones aqui, né? Minimizar, maximizar, ou restaurar e fechar. Quando a gente posiciona o mouse nesse do meio, ele vai exibir esse ícone. E aí a gente pode selecionar como vai ficar posicionada essa janela que está aberta. Por exemplo, essa janela das configurações aqui, ó. Eu quero estar posicionado ela na metade direita da tela, ó. Então, vamos aqui e, puf, está aberto, então, aqui na metade direita. Eu posso ir em outra tarefa, por exemplo, no navegador, e eu posso colocar ele na metade esquerda da tela. Daí fica os dois, um do ladinho do outro, tá? O maximizar, então, ele é essa opção aqui, que a tela está toda cheia, né? Restaurar, ele não vai ficar cheio, ele vai ficar reduzido, não vai ocupar todo o espaço da tela. E aí, quando a gente posiciona o mouse na borda da janelinha, podemos aumentar e diminuir com o mouse. A gente segura
o botão esquerdo do mouse e arrasta, tá? Essa é a configuração, então, de multitarefa. Temos a opção de áreas de trabalho, que daí é a opção de divisão de tarefas, que está aqui embaixo, né, que a gente vai ver melhor depois, mais adiante. Depois, multitarefas, a gente tem solução de problemas, que é como se fosse um assistente, né? Tu vai executar isso aqui e ele vai tentar resolver. Se o teu computador estiver com algum problema, ele executa, faz uma varredura, vê e tenta solucionar algum problema, alguma coisa que for mais relacionada ao sistema operacional. Tem a opção aqui, ó, de compartilhar dados de diagnóstico, né? De onde que vem essas atualizações do Windows? Vem dessa opção aqui de compartilhar teus dados, né? Além de compartilhar coisas, né, que tu faz, enfim, algumas coisinhas aqui, tu pode compartilhar o que acontece no teu sistema. Assim, o Windows ele recebe um relatório, a Microsoft recebe um relatório, e se tiver algum erro, se esse relatório estiver com alguns erros, e muitos computadores aparecerem com esses erros, o Windows faz uma atualização solucionando esse erro, então, para os sistemas operacionais. Depois a gente tem sistema e recuperação, né? A opção de recuperação dentro de sistema. Se você estiver tendo problemas com o computador ou quiser redefini-lo, essas opções de recuperação podem ajudar. E aí tem restaurar o PC, retomar. Se tu tem uma atualização, mas a atualização não veio legal, tu não gostou e tal, tu pode retomar para uma versão anterior. Inicialização avançada, né? São as opções que a gente tem aqui. Depois temos a área de trabalho remota. A área de trabalho remota está disponível apenas para versões empresariais, tá? Então eu nem vou mostrar aqui, porque nesse meu computador aqui, sistema, área de trabalho remota, se o teu computador não for a versão, ó, ele vai aparecer esse aviso, tá? Que eu fiz uma apostila numa Windows e eu estou apresentando aqui em outro, tá? Eu fiz num desktop essa apostila. A área de trabalho remota, então, era para acessar remotamente o outro computador Windows. E ele está disponível nas versões empresariais, não está disponível na versão Home, que é a versão desse meu computador aqui. Ele está disponível nas versões empresariais. Por exemplo, eu estou aqui no meu trabalho e eu quero acessar o computador de casa, eu posso, tá? Existe o aplicativo do área de trabalho remota para Linux, para outros sistemas operacionais, Linux, iOS, enfim. Só que o computador que tu vai acessar, ele deve ser Windows, tá? Eu posso ter aqui um Linux no meu trabalho e o computador lá na minha casa é o Windows, tá? Eu posso acessar. O que eu não posso acessar é ter um Windows aqui e acessar remotamente um Linux com esse recurso, né? Daí vai existir outros recursos, mas com área de trabalho remota, o computador a ser acessado em um outro local tem que ser um Windows, não pode ser outro sistema operacional. Aqui na opção de sistema a gente tem ainda aqui área de transferência, né? Aqui. A área de transferência é um local que ele fica armazenado as coisas que tu copiou ou recortou. Por exemplo, aqui, ó, tem uma pasta aqui e eu vou dar Ctrl C. Ctrl C é o atalho de teclado para copiar. Ou eu clico com o botão direito em cima e vou em copiar. Ó, copiar como caminho aqui, ó. Tá o ícone aqui. Copiar. Tá copiada. Para onde que foi essa pasta? Para a área de transferência, para eu acessar um outro local e colar ela. Eu posso colar ela dentro dela mesma aqui, ó. Vou aqui e colar. Ó, a pasta de destino é uma pasta de origem, enfim. Isso não pode ser feito. Mas eu posso fazer isso, né? Área de transferência local. Eu vou recortar para mover. Esse arquivo vai para a área de transferência. E aí tem uma coisa que se chama o histórico da área de transferência, que o histórico ele vai salvar essas coisas que tu está mandando para a área de transferência, copiando e recortando, e tu consegue acessar outros recursos, tá? Pode vir aqui e ativar. E aí depois tecla Windows mais UV, que vai aparecer então o recurso de área de transferência. E aí vai aparecer um histórico das coisas que tu copiou, tu recortou, das tuas transferências. Por último, para a gente encerrar essa primeira parte aqui da aula, tem a opção de sobre, que é onde vai aparecer as características sobre o teu computador, sobre o teu hardware e sobre o teu sistema, tá? A gente tem aqui, então,
primeiramente, especificações do dispositivo, que é mais em relação ao hardware, o nome do arquivo, o processador, a memória RAM instalada, a identificação do dispositivo, do produto, o tipo de sistema. Embaixo a gente tem as especificações do Windows, a edição do Windows, a versão, né? Até tu pode ver se tu está atualizado e tal, a data da instalação, a compilação, a experiência, tá? Entre outras coisas aqui. Com isso, então, encerramos aqui a nossa parte de configurações da parte de sistema. No próximo vídeo a gente dá sequência, então, no sistema operacional Windows 11, continuamos aqui nas configurações, vamos ver os demais, Bluetooth, rede, personalização, entre outros recursos, certo? Até mais, até o próximo vídeo.